Isso, voltamos. Voltamos, deixa eu pegar aqui o material. Aqui. Bem, foi aqui onde nós estávamos antes. Na hora do intervalo, né? Isso. Foi 29 menos 8. Ok. Então, tá bom. Então, vejamos. Vamos dar continuidade. Olha só. Um pesquisador analisava valores pressóricos de um determinado grupo de homens. Nesta análise, ele resolveu dispensar os 2 indivíduos mais velhos e os 2 mais jovens de sua amostra. Feito isso, determinou a amplitude das idades dos homens restantes. A lista com as idades de todos os homens é a seguinte. Então, aqui é dada uma lista, né, com todos esses números. Qual a amplitude encontrada por esse pesquisador? Eu vou dar um tempinho aqui para a gente poder corrigir. É interessante esse exercício para realmente ter, né, exercer aí a atenção, tá bom? Vou dar um tempinho, a gente já vai corrigir. Tentam fazer aí. Se por acaso terminarem eles quiserem, podem me falar, tá? Deu 27. 27? O meu Vamos deu ver. 23. Então, vejamos. Então, espera aí. Então, vou em cá, vou pegar aqui para a gente poder marcar. Deixa eu ver aqui, vou destacar o que a gente vai tirar. Vou destacar em vermelho. Então, olha só. Nessa análise, ele resolveu dispensar os 2 indivíduos mais velhos e os 2 mais jovens. Então, a gente olha aqui nessa sequência, olha. 14, 16, 17, bem. Então, os mais jovens, 14 anos. Então, ele dispensou os mais jovens. 2 mais jovens aqui, ó. Né? Os 2 mais jovens e os 2 mais velhos, tá? Então, vamos ver aqui, ó, 2 indivíduos mais velhos. Quem que é mais velho aqui, ó? 30, 31, papá, tá, mas tá qual? Só esse 16 aqui que... Então, ele também dispensou aqui, ok? Então, ele dispensou os mais jovens e os mais velhos. Então, qual que é a amplitude? Então, vou até marcar agora aqui com outra cor. O que nós vamos usar? Bem, dentre esses aqui, o mais jovem é 16 e o mais velho realmente é o 39. Então, são desses que a gente vai usar para fazer a amplitude, que é o mais velho subtraído do mais novo. Então, 39 menos 16, que é igual a 23. Então, na verdade, são 23 anos. Esse daqui é interessante justamente por isso, porque ele coloca, né? Porque na hora que a gente fala de amplitude, a gente já segue direcionando, tentando identificar o mais jovem e o mais velho, né? Que no caso, o maior ou menor valor da amostra. Mas aqui ele nos falou que ele dispensou. Então, aqui, ó, dispensou os 2 mais velhos e os 2 mais jovens, tá? Então, deixa eu até fazer uma coisa aqui, ó, para não, por causa da cor, não sugestionar, né? Porque eu marquei ali, vou marcar de vermelho aqui, ó.
dispensar os 2 indivíduos mais velhos e os 2 mais jovens da sua amostra. Tá bom? Então, é por isso que a gente marcou aqui, porque a gente dispensou. Por isso que a gente não utilizou. Então, por isso, em virtude disso, é que aí acaba que a gente tem em termos de resultado aqui, 23, tá bom? Mas isso mesmo, o importante é fazer, porque aí a gente percebe, né, detalhe, mesmo que às vezes a gente erre por uma coisinha, a gente, numa próxima, a gente fica, né, mais atento, percebe isso mais. Ótimo, meninas. Vamos aqui para um próximo. Aqui eu deixei aqui para vocês justamente isso, a explicação, né? Destaquei aqui, foi o que eu fiz lá, tá bom? Até esqueci que eu tinha deixado aqui para vocês assim. Então, aqui no caso específico, a resposta são 23 anos em função disso. Bem, vejamos. Próximo. São consideradas medidas de dispersão na análise estatística, que foi o que eu, inclusive, eu iniciei aqui hoje com vocês. Veja só, qual que vocês acham que seja e pode me falar. A letra C. Mais alguém acha alguma outra letra? E eu vou falar que não é a letra C, tá? Na verdade, vai ser a letra A, tá? Variância e desvio padrão, ó, tá? Que são medidas de dispersão, tá? Variância e desvio padrão, tá? Que é quando a gente fala média, moda, mediana, isso na verdade é desvio de posição, tá? Então aqui, ó, acabou que te deu foi uma pegadinha. A média, ela é desvio de posição, tá? Até aqui, ó, medidas de posição. Isso mesmo. Aqui, calcule a média. Eu até deixei, porque eu peguei esses exercícios, eu gosto de pegar aqui de livro, de apostila. Eu deixei aqui, embora, né, hoje a gente ainda a gente fala sobre média, a gente amplitude, e a gente viu semana passada média, mediana e moda, né? Mas eu não tirei a mediana, não, que é um bom momento para a gente rever isso aqui, que é super fácil. Então, olhem só, calculem aí para gente. Média, mediana e amplitude desses dados, né? Que refere à amostra de dados de hematócrito. Vejamos. Ao terminar, vocês me falem, por favor.
Pode? A média minha deu 47. Uhum. A mediana, 46. Uhum. E a Amplitude. deu 9. Então, vejamos. Então, isso, Sara. Para você pegar, fazer a média, o que você fez? Eu coloquei já direto em ordem, que aí eu já calculava a mediana, mas eu somei todos os caracteres. Muito bem. Então, tá, até vou aproveitar que eu coloquei aqui, mas para poder. Olha o que a Sara comentou. Ela falou assim: olha, eu já de início eu já coloquei em ordem, né? Então, ela já colocou em ordem crescente, né? Que aqui eu coloquei no item 2, que na mediana a gente precisa de colocar em ordem crescente, que é isso que ela falou. Já colocou em ordem. E aí fica 43, 44, 45, 45, 46, 47, 50, 51, 52. Mas ela falou assim, ó, para a média eu somei todos os caracteres e aí tem que dividir pelo número de quantidades, né? Pelo número aqui que nós temos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Então, ó, isso que fez, ó. Somou todos os valores, soma de todos, que deu 423, né, Sara? Porque pelo que você falou, deu certinho, olha. 423 dividido por 9, porque são 9 variáveis, que deu 47, não foi isso que você falou? Isso. Uhum, 47 que é a média. A mediana foi aí que ela falou, já coloquei tudo em ordem crescente. Porque para obter a mediana, a gente precisa colocar em ordem crescente. E se, igual aqui no caso, né? São 9 variáveis. Então, já que é ímpar, vai ser aquele que está na posição central, que foi o número 46. Foram 4 para um lado, 4 para o outro, e o central é 46. Se fosse par, nós iríamos somar os dois centrais e dividir por 2, tá? Mas nesse caso aqui, ele é ímpar, então você já tá com ele pontinho. Realmente a mediana é 46. E a amplitude, né? Que é pegar os valores extremos, que são, deixa eu pegar aqui de outra cor, só para chamar a atenção. Vou pegar esse azulzinho aqui, que bonitinho, né? Qual que é o menor valor? 43, né? Olha só, é o menor que é 43. Qual que é o maior valor? 52. Então, 52 menos 43. Esse que eu não lembro, deu certinho, Sara? Deu, não deu? Sim, cheguei no mesmo valor. Que é igual a 9, tá bom? É que eu lembrei você falar 47, 46, esse aqui eu sinceramente não me recordava. Então, é isso, né? Certinho. E é isso que a gente faz. E é isso que na verdade, é absolutamente tranquilo, fácil, simples. O que a gente só tem que ter cuidado, e por isso que é bom a prática fazer, por mais simples que seja, mas é realizar, porque tem hora que a gente fala assim, gente do céu, como é que calcula mesmo a mediana, né? Ou, aqui não perguntou, mas deixa eu aproveitar aqui, qual que seria o valor modal aqui dessa série? O 45. Exatamente, 45. Por que o 45? Porque Que é o ele que repete se duas repete. vezes. Muito bem. Porque 45 ele repete. Nós temos ele duas vezes. Então, a moda é aquele valor que aparece mais vezes, né? Poderia não ter? Se a gente tivesse aqui 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52. Não, nós iríamos falar que ele é amodal, né? Não tem moda, não seria variáveis que não se repetem. Isso pode acontecer, tá? Amodal. Muito bem, meninas. Aqui, conhecidas as notas desses alunos, qual a amplitude de notas da sala? Também fica fácil. Faça aí rapidinho pra gente. Só amplitude.
58. Vejamos. Para amplitude, qual que foi a nota menor, Letícia, que você observou aqui? 33. E a maior? 91. 33 e 91. Aí você subtraiu 91 por 33, não foi? Foi. 91 menos 33, que é igual a 58. E você pode falar também, né? Lembra que tem dois caminhos para poder falar amplitude? Um é dar amplitude propriamente dita, que é 58 pontos, né? Ou as notas tiveram amplitude, que isso é interessante na hora da escrita, que eventualmente, além de saber, né, o tanto que houve essa variação, amplitude das notas, você já direciona para o leitor, ó, qual que foi o mínimo? 33. Qual que foi a nota máxima? 91, tá? Então, aí a gente consegue completar aí. Muito bem, meninas, valeu, obrigada, é isso mesmo. Aqui, olha só, também peguei isso de um livro aqui hoje. Alternativa que apresenta uma série de valores cuja dispersão ou variabilidade seja maior. Essa daí não precisa também ficar fazendo cálculo, não. Só de bater já dá para ver. Qual é que tem uma maior dispersão ou maior variabilidade? Qual que vocês marcariam? A letra E. Olha, a primeira, só números iguais. Aqui, 33, 32, 34, 32, 34. Aqui, também, oscilando entre 31 a 35. Aqui tem 30, 35, 32. Aqui, olha como que variou. 10, 20, 30, 40, 65. Ou seja, a variabilidade aqui, ela é muito maior, né? Então, letra E, sim, ó, tá? Coloca aqui, né, que apresenta maior dispersão, mas só da gente bater o olho aqui e analisar, só para a gente ver que às vezes é uma coisa, né, que tem maneiras diferentes, inclusive, de perguntar, né, relacionando-se àquele conteúdo. Muito bem, acho que deve ter acabado. Não me recordo isso. Tá? Aqui tem um Kahoot, mas eu acho que eu vou continuar, né, no próximo tópico, deixar o Kahoot para um dia que a sala estiver completa, que eu acho que aí dá mais participação, mais envolvimento de vocês, tá bom? Ou o que vocês acham? Vocês querem que pegue o Kahoot? Tem dois Kahoots. Tem sobre esse e tem sobre média, moda e mediano. O que vocês preferem? Meninas? Acho que o único competitivo tá ausente. Vamos esperar ele participar. Tá bom, Sara. Você tá dando a preferência? Entendi. Tá bom. Aqui, eu vou pegar um. É capaz Tá dele bom. brigar com você, professora. Hã? É capaz dele brigar com você. Por quê? Ah, se eu passar? Uhum. Ah, briga não. Isso aqui é tranquilo. Então, vamos fazer o seguinte. O que eu também preparei aqui. E aqui também no final vai ter Kahoot. Mas aí a gente utiliza. Eu gosto também do Kahoot no sentido que ele é bom também, no momento que às vezes a gente quer recordar uma matéria, a gente utiliza, né, do Kahoot de uma maneira sem o aluno necessariamente perceber, a gente tem a oportunidade de retomar o conteúdo, obviamente de uma maneira um pouco mais dinâmica, uma maneira mais participativa, né? Então, a gente combina assim, num próximo encontro, né? E todo mundo junto, porque a turma já é tão grande, né, meninas? Esse que é o detalhe, a turma já é tão grande, então é bom que esteja para dar mais, né? Mais entusiasmo aí na dança das cadeiras aí, na hora do Kahoot. A gente vai utilizar depois e a gente aproveita, tá bom? Então aqui para mim tá projetado, para vocês está?
Distribuição de frequência gaussiana? Aqui tá assim. Então, tá bom. Qualquer coisa, tá, meninas? Vocês me falem. Bem, mas é isso que a gente vai dar continuidade agora, né? Nós vamos falar sobre distribuição. A gente viu ali variabilidade, né? Nós vimos dispersão. Agora a gente vai ver como que os dados, né, possam ser distribuídos. E vocês vão ver que quando a gente fala de distribuição de dados, realmente a gente tem uma linguagem, né, que vocês já com certeza já ouviram falar, que é distribuição normal ou distribuição gaussiana, tá? Que é a mesma coisa. Na hora que eu falo distribuição gaussiana ou distribuição normal, é a mesma. Nem toda distribuição, obviamente, ela é uma distribuição normal. Mas aqui dentro desse contexto, nós vamos apresentá-la, né? Porque muitos dados, né? Eles até falam, de uma maneira geral, existe uma distribuição de normalidade, né? Uma distribuição normal. E realmente várias situações que nós pesquisamos, que nós avaliamos, que nós acompanhamos, eventualmente elas possam se mostrar ter um tipo de distribuição que nós denominamos normal. Uma coisa também vale muito a pena, né, nessa introdução, chamar o seguinte: embora a terminologia, né, a gente fala de distribuição normal, não significa necessariamente que a gente esteja falando que toda distribuição que esteja ali dentro significa o normal, não significa ser saudável, tá bom? Só para a gente ter esse cuidado aqui, tá? Que na hora que a gente fala de distribuição normal, não significa necessariamente, né? Depende ali do contexto, porque não é obrigatório que aquela distribuição considerada padrão normal seja significativo de saúde, tá? Vocês vão ver ao longo, isso é só para já chamar a atenção, porque às vezes tem muita gente que já começa de imediato, né? Pela sugestibilidade da palavra, né? Na hora que a gente fala normal, a gente acha que é algo que seja o correto, é o esperado. Não, tá bom? Isso vem de uma outra maneira aqui, vocês vão ver. Então é isso. São diferentes maneiras, né, da gente observar os nossos dados, aquilo que a gente tem ali, que a gente observou, que a gente teve ali de resultados, por exemplo, experimentais, tá bom? Então é isso que a gente começa aqui. O que são distribuições de frequência e distribuições probabilísticas e quais as suas aplicações? Eu chamo a atenção de vocês que aqui nós estamos diante de uma tabela, né? Onde a gente observa ali, né, a variação em termos de altura. Reparem aqui o indivíduo que tem de 1,69 m ao 1,74 m, né? Tivemos 6 indivíduos que foram observados com essa altura. 3 indivíduos tiveram altura variando entre 1,74 m e 1,79 m. 2, e assim vai, né? No total de quê? De 20 indivíduos. Bem, aqui mostrou a frequência relativa e o percentual relativo. Bem, tudo bem. O que é importante? Que a gente possa vir a ter a distribuição dos nossos dados numa tabela como essa, né? Agora, nós também podemos colocar esses mesmos dados, por exemplo, num gráfico. E isso possa ser observado, como a gente tem aqui. Reparem, eu tenho os resultados, né, sobre a frequência dos eventos das tabelas em gráficos também. Então, aqui é uma outra maneira, né, aqui até um gráfico diferenciado em relação aos dados anteriores, mas só para mostrar uma outra maneira que nós temos de demonstrar os resultados que nós obtivemos numa situação experimental. Então, aqui, o que não é nenhuma novidade, que isso que a gente está apresentando aqui, nós já trabalhamos na primeira etapa em relação a isso, né? Nós vimos que são maneiras diferentes, importantes, de apresentarmos os nossos resultados. Mas por que isso? Porque o formato
daquilo que eu estou observando, possa me dizer algo sobre os meus resultados. Na hora que a gente fala de uma distribuição normal ou gaussiana, ela vem muito da leitura do formato como os meus dados se distribuíram. Então, olhem só, vamos pegar, né? Reparem que são todas imagens, porque aqui eu não tinha, né? Uma sintonia para mostrar sempre a mesma coisa. Mas o que a gente percebe aqui? Eu tenho uma distribuição de determinados dados, né? Em que é um histograma, né? Histograma porque eu tenho aqui uma continuidade, né? Reparem que as barras estão uma após outra, né? Nós também, inclusive, já vimos diferentes tipos de gráficos, né? Na etapa 1. Bem, mas o que eu chamo a atenção de vocês? Se vocês observaram o desenho, não me importa aqui o que seja, eu quero só que vocês percebam o desenho, a distribuição desses dados. Onde que eu tenho concentrado a maior quantidade dos meus dados, assim, do ponto de vista, né? Onde é que eles mais alcançaram? Reparem que eu tenho aqui na minha região central, olhem, uma quantidade muito maior, a densidade ela foi muito maior nesse ponto. Em contrapartida, se vocês perceberem, nas extremidades, olha, tanto aqui quanto aqui, é onde nós tivemos uma diminuição em relação ao que está aqui sendo demonstrado, que é a densidade. Nós temos os menores valores, tanto de um ponto quanto do outro. O que isso nos remete? Nos remete que se a gente, né, quiser fazer um traçado, eu consigo fazer um traçado, que foi isso que o autor do desenho fez, né? Ele fez um traçado aqui, ó, pegando justamente essa distribuição dos dados, onde eu percebo que existe um pico, né, na região central do meu gráfico, enquanto que as extremidades obedecem uma menor quantidade dos meus dados. Bem, Luciene, mas isso quer dizer sim. Vocês vão ver que quando eu tenho, né, um gráfico, este perfil, onde existe uma distribuição, né, maior na região central e menor nas extremidades, como está aqui, ele é tido como uma distribuição gaussiana ou uma distribuição normal. Bem, e tem um detalhe, né, que eu não pontuei. Esse tipo de curva que é feita aqui, ó, a gente fala que é em forma de sino, tá? Isso vocês vão ver, pegar tanto aqui do material que eu, né, retirei do livro ali que a gente utiliza como referência, como qualquer outro livro que você venha ter aí de bioestatística, enfim, ou pega um artigo falando sobre distribuição gaussiana, vocês vão ver, eles colocam para gente, pontuam para gente que essa curvatura aqui é em formato de sino, tá? Uma característica dela. Uma curva de densidade é uma curva que apresenta essas propriedades. Está sempre sobre o eixo horizontal, que é essa característica aqui, né? Olha só. Ele está acima do eixo horizontal, né? Está acima do eixo horizontal e tem uma área igual a 1. Mas é porque se a gente literalmente for somar, verificar essa área aqui interna, a gente fala, é padronizado, que essa área é igual a 1, tá? Então, duas características. A curva gaussiana tem formato de sino, duas não, agora estou com 3, né? Tem um formato de sino, ela é observada superiormente ao plano horizontal, né? Ou seja, não tem valores negativos, tá bom? Não tem nada para baixo, tudo ela é distribuída acima da linha horizontal. E que é um dado, é uma característica que quando eu faço a somatória dessa área interna aqui, ela é igual a 1.
Bem, a curva de densidade, então, ela descreve um padrão geral de uma distribuição, né? Ela está descrevendo que esses dados aqui, que não me interessa necessariamente o que seja, mas como que esses dados estão distribuídos. Aqui. Como uma tabela me auxilia a avaliar a distribuição de frequência, né? Isso também a gente tem, fácil, a gente consegue observar isso. Inclusive, aqui, ó, tá? Aqui eu também tenho uma tabela. Luciene, eu também consigo observar, a partir de uma tabela, se a minha distribuição é gaussiana ou não? Sim, também conseguimos. É lógico que na hora que eu observo um gráfico como esse, em que eu, inclusive, possa fazer um contorno, uma linha sobre ele, logicamente que isso você bate o olho e você já enxerga, né? Mas uma tabela, ela também possa ser indicativa, e eu vou mostrar a vocês ali, tá? Mas aqui deixa eu colocar, só para a gente não esquecer, né, de pontuar nada. Aqui como exemplo, a variável idade, tá? Coletada de um estudo de condições de trabalho e saúde de uma amostra de 311 professores de ciências da Escola Pública de Minas Gerais, do Estado de Minas Gerais. Os dados foram digitados em um computador e facilmente possível obtermos um número de trabalhadores, né? Para cada valor de idade. Vamos considerar inicialmente a idade classificada em 5 faixas etárias. Cada uma dessas faixas é chamada de intervalo de classe. Então, olhem só. O que ele está aqui? Temos as faixas etárias, a quantidade de professores que está dentro daquela faixa etária, né, que é a frequência simples. Então, foram 5 faixas etárias, né? 1, 2, 3, 4, 5. A faixa dos 20 aos 29 anos, dos 30 aos 39, 40, 49, sempre 49,99, né? 50, 59,99 e 60 a 69,99. Bem, vamos observar a quantidade. Primeira coisa, qual que é a faixa etária de extremidade? Eu tenho os mais jovens, que são entre 20 a 29,99 anos, e tenho os mais velhos, que oscilam entre 60 a 69,99 anos. Ou seja, já é interessante eu observar as extremidades. Então, eu vou até marcar aqui, ó, as extremidades. Que seria o que a gente observa aqui, ó, as extremidades. Reparem que entre 20 e 29 anos, que são os mais jovens, eu tenho apenas 20 professores. E menos ainda eu tenho entre os mais velhos, ou seja, aqueles de 60 a 69,99 anos. Só tenho 3 professores dentro dessa faixa etária. Então, nos mostra, olha, que do conjunto todo, eu tenho pouco na extremidade dos mais jovens e pouco na extremidade dos mais velhos. Onde é que eu tenho a maior quantidade representativa de professores? Se vocês observarem, olhem, eu tenho maior entre 30 a 39 anos, que eu tenho 139 professores, e de 40 a 49,90 anos, que são mais 120. Então, em si, aonde que está representado a minha maior quantidade? Justamente mais na região central. Então, a partir do momento que você também observa isso na tabela, ela é indicativa de uma distribuição de frequência do tipo gaussiana, tá? Isso daqui, olha, se a gente pudesse colocar os dados dessa tabela num gráfico, eu poderia observar, né, as semelhanças. Aqui é apenas ilustrativo, mas só para a gente caminhar no raciocínio. Eu observaria também, tem a tendência de observar aqui, teria maiores valores centrais e
menores valores nas extremidades, que é justamente o que a gente viu anteriormente, nessa curva daqui. A Luciene, mas aqui ele tá bem mais pontiagudo. Vocês vão ver, não faz diferença nenhuma, tá? Quer seja ele, né? O importante é que não faz diferença. A partir do momento que ele se distribui, né, de uma maneira mais contundente na região central e menos frequente nas extremidades, independente do tanto dessa curvatura aqui, ó, né? Ou mais pontiaguda, mais proeminente, ou mais discreta, todas elas são consideradas distribuição gaussiana. Aqui, o que também tem para a gente de importante nesse sentido, né? A gente pode elaborar um histograma, né? Um gráfico, onde eu tenho ali, né? Aqui, imagina, a gente está diante, né, literalmente de retas, onde eu tenho a ordenada e eu tenho a abscissa, né? O eixo X na abscissa e o eixo Y na ordenada. E no qual, inclusive, eu posso aqui expressar a frequência de indivíduos de intervalo de classe, observando, então, esse gráfico. Olhem só, tá? Onde que tem esse gráfico aqui? Ah, ele aqui, gente. Olha. Aqui, absolutamente, olha. Aqui, abscissa, ou eixo X. Aqui, ordenada, ou eixo Y. Tá? Tenho. Eu observo, tá aqui a distribuição, né, das frequências de idade em 5 intervalos de classe? Tenho, justamente referente àquilo que a gente estava falando anteriormente, olha, aqui, a essa mesma tabela, que aqui, entre 20 e 29 anos, são 20 professores, entre 30 e 39 anos, 139 professores, de 40 aos 49, 120, 40 a 49, 120, dos 50 aos 29, 26, e dos 60 aos 69, acho que era só 3, não é? Isso, tá bom? Olha, só 3 esse aqui, né? Bem, que é isso? Então, aqui eu consigo também, deixa eu mudar de cor para, vou fazer aqui até fininho, não, isso. Mas eu quero fazer uma cor que é amarela, que vai ficar muito desbotado. Aqui, olha, vamos aqui. Ó. Ó. Logicamente, o meu aqui não ficou muito bonito, né? Mas, mais ou menos, só para a gente ter essa noção. Consigo verificar, né? Logicamente que aqui eu poderia fazer uma curvatura mais bonitinha, mais certinha, né? Que ficaria melhor. Aí só para a gente perceber essa distribuição, tá? Agora é inquestionável que eu tenho aqui nessa região, né? Na região central, onde eu tenho a maior distribuição, tá? É isso que a gente fala dentro desse contexto, até cheguei a falar isso com vocês, né? Que várias das situações que são observadas, grande parte tem uma distribuição normal. Então, por isso que eles falam, o mundo é normal, né? Mas não dentro desse contexto de necessariamente ser saudável ou doente, tá bom, gente? A gente tem que ter cuidado quanto a isso. Então, várias as distribuições que são observadas, elas obedecem em grande parte. Por que eu falo em grande parte e destaco? Porque existem exceções. Porque nem toda, e vocês vão ver, eu vou dar exemplo daqui a pouco, né? Nem toda análise ela é passiva de distribuição considerada normal ou distribuição gaussiana. Existem exemplos clássicos que isso não obedece dentro de determinado panorama, tá? Então é muito legal isso.
olhem só o que eu tinha comentado com vocês, né? Nós temos, logicamente, comportamentos diferenciados, a maneira como os dados possam ser distribuídos, né? Nem sempre é como está aqui nesse caso específico, né? Em verde essa curva de normalidade. Nós temos outros tipos, outros formatos de distribuição que não desmerecem de forma alguma, é simplesmente uma leitura diferente, né? Aqui a gente está falando, essa distribuição normal é um tipo, apenas mais um tipo de distribuição. Não significa necessariamente, embora várias das características tenham esse tipo de distribuição, não significa que seja obrigatório, não significa que ela seja uma distribuição única, né? Não significa que na hora que você for fazer a sua análise, né, do seu experimento, você obrigatoriamente vai ter que encontrar uma distribuição do tipo normal, né? Isso é muito importante colocar, porque às vezes é muito sugestivo do aluno achar que isso é obrigatório, que isso é o que significa ser correto. Não tem nada a ver com isso, tá? Aqui, já fizemos algumas análises de variáveis de altura e peso, isso ao longo da nossa disciplina, isso é muito comum, né? Vira e mexe, a gente dá aqui exemplos que são um dos exemplos, inclusive, eu mesma, na hora que eu falo com vocês, falo de uma questão experimental, logo lembro de um biotério, ali gaiolas com ratinhos, com hamsters, e logo imagino ganho de peso, né? São um dos experimentos assim, mais básicos a gente imaginar, né? Uma possibilidade aqui utópica de experimento, né? Se administrar diferentes dietas e verificar ali ganho de peso daqueles animais. Pode também, vamos imaginar uma pesquisa mesmo, análise glicêmico, enfim, várias características, agilidade, né? Enfim, várias coisas que a gente poderia avaliar. Então, realmente, a análise de variáveis de altura e peso é algo absolutamente comum aqui dentro da nossa linguagem, né? E se vocês observarem, aqui é muito comum que quando o indivíduo tenha ganho de altura, ele também venha a ter ganho de peso, né? Isso é uma característica que é muito comum na população. Inclusive, isso é observado na população em termos gerais, né? Se a gente perceber, isso é uma característica muito observada de uma maneira geral, né? Não precisa falar de uma população única e exclusiva. Normalmente, quando a gente fala dessas características, a gente percebe que elas caminham juntas, né? Logicamente, até um determinado ponto, né? A partir do momento que eu acabei ali em termos de meu crescimento corporal, aí eu só vou ganhar peso, né? Mas não vou mais ganhar altura. Essa variável altura, considerando esse sexo masculino, sendo a população dos habitantes do Brasil, é uma característica muito clássica que a gente vê aqui, né? A gente consegue perceber também, por exemplo, uma distribuição em termos de altura e observando-se distinção entre machos e fêmeas, né? Então, é uma característica são características que são muito bem observadas em diferentes grupos populacionais e que muitas vezes eles tendem a ter padrões mais ou menos semelhantes entre si, né? Por exemplo, é clássico aqui no nosso país, por exemplo, termos os indivíduos do sexo masculino alcançando uma altura mais elevada, uma altura mais proeminente, em detrimento, por exemplo, de nós mulheres. É obrigatório? Lógico que não. De repente, a gente pode namorar um mais baixinho que a gente, né? Não é obrigatório que toda mulher seja necessariamente mais baixa do que o homem, mas, de uma maneira geral, quando a gente analisa, por exemplo, a população brasileira, é notório, que os homens tendem a ter uma altura maior do que as mulheres, né? E aí,
né? Justamente isso que a gente está dando aqui de exemplo. De uma maneira geral, várias características, como essa de altura e peso, elas possam vir ter uma distribuição na população considerada, né, dentro de um modelo assim bastante teórico, como uma distribuição à semelhança a essa que nós estamos vendo aqui, né? Nós temos aqui o gráfico, reparem vocês, nós temos a abscissa ou eixo X, a ordenada ou eixo Y, né, que ele colocou fx, mas ali no gráfico para gente, o que é a frequência, né? Seria a frequência de X ou a ordenada Y, com uma dispersão dos resultados, né? Com uma distribuição dos resultados à semelhança do que nós temos aqui. Uma curvatura em formato de sino, do qual a maioria, né, dos dados aqui, eles estão distribuídos numa região central, que nas extremidades é onde eu tenho uma menor quantidade, né? E aí você fala assim, Luciane, por que tem esse Mi aqui? Porque a gente vai ver, normalmente, esse eixo central tende a significar justamente a média da distribuição desses dados, tá? Então, é algo que a gente vai ver mais adiante, mas eu só estou aqui me antecipando em relação a vocês, né? Porque apareceu aqui esse Mi para vocês poderem identificar, tá? Então, é uma coisa clássica e uma coisa também interessante que eles falam. Se, né, é hipotético, óbvio, né? Porque isso aqui é uma curva, um desenho, uma linha, um traçado que se fez. Mas eles falam o seguinte, olha, que se pudéssemos colocar essa curva, né, como se fosse uma estrutura sólida, tá? Ela se apoiaria justamente nesse eixo central. Se ela pudesse ficar em pé, ela ia se apoiar nesse eixo central. Logicamente, né, gente? Isso que a gente está falando, porque são linguagens que são utilizadas no, por exemplo, pegar um livro de bioestatística para explicar, ele falaria isso, né? Até explicar, porque imagina, é tão hipotético, né? Colocar isso de pé, né? Mas só para a gente imaginar, que é o clássico dentro de uma distribuição normal, é justamente isso, né? Imaginar que se essa curvatura fosse uma estrutura sólida e se apoiasse, ela ia se apoiar justamente nesse ponto clássico aqui, né? Que é o ponto máximo aqui da distribuição dos dados, ela se apoiaria sobre ele, tá? Eu vou fazer o seguinte, estou vendo aqui, a gente já está no nosso horário. Vou colocar esse slide como nosso ponto de corte, tá? Semana que vem a gente vai dar prosseguimento a partir daqui. Lembrando a vocês o que eu falei no iniciozinho da aula de hoje. Por favor, semana que vem é dia de atividade valendo ponto na nossa sala de aula. Então, semana que vem ninguém pode faltar, não, tá bom? Vai cair média, mediana, moda, o que a gente, né, falou aqui anteriormente, amplitude, desvio, tá? Eu não vou colocar distribuição normal, não, porque a gente só começou e eu tenho muito o que falar ainda. Então, a gente vai finalizar semana que vem. Então, o exercício para vocês poderem estudar vai ser média, mediana, moda, amplitude e desvio, tá bom? Então, em semana que vem, ninguém falta. Coloquem aí perto de vocês uma calculadora, um lápis, borracha, caneta, um papel, né? Um continho ali, porque para vocês poderem fazer atividade, tá bom? No mais, meninas, agradeço muito a parceria, tá? A presença. Um feliz e abençoado final de semana para vocês. E até segunda-feira. Fiquem com Deus, muito obrigada, viu? Beijão para vocês. Beijo, Lu. Tchau, Se cuidem, meninas. Tchau. Tchau, tchau, Mariana. Fica com Deus. Com Deus.